Olá, meu nome é Flávio Furlan e esse é mais um episódio da série Programando Orientado a Objetos com ABAP. Como eu falei já para vocês, eu estou seguindo esse livro aqui. O primeiro capítulo dele é somente sobre a introdução da orientação a objeto. Ele faz, na primeira parte, uma leve introdução sobre os principais temas da orientação a objeto e depois ele faz uma introdução de UML. Eu vou só falar agora primeiro da parte de orientação a objeto. A orientação a objeto nada mais é do que uma maneira de programar. É uma maneira que você representa as coisas do mundo dentro do seu sistema. Ou seja, nada mais é do que uma maneira de abstração. A gente já tinha outras maneiras de abstrair. Por exemplo, a mais clássica é a procedural, onde você leva em consideração aquele velho ditado, dividir para conquistar. Você vai pegar um problema, quebrar ele em vários pedaços, em várias rotinas, e aí você vai conseguir fazer a reutilização, você, em teoria, teria problemas menores para resolver um problema maior. Na orientação a objeto é mais ou menos a mesma coisa, tá? Vou explicar. Você também está tentando enxergar o mundo real em pedacinhos pequenos, ok? Orientado a objetos, ao invés de você tentar olhar um problema e tentar colocar ele resolvendo de maneira procedural, pensando em como o computador vai trabalhar, você tenta aproximar mais da realidade, ou seja, os mesmos objetos que você observa na realidade são aqueles que serão representados dentro do seu programa. E por que a gente precisava de uma orientação objeto? Já não estava bom o procedural? O problema do procedural é que o gerenciamento do programa, quero dizer, o desenho do programa, o projeto de software fica muito complicado conforme você vai crescendo o tamanho do software. Então no papel parece muito lindo, mas quando você vai colocar dentro do software, você começa a criar uma série de problemas que depois fica praticamente impossível de gerenciar. É isso que eles chamam de crise do software. Quando eles começaram a perder o controle do software, ele começou a ficar tão complicado que começou a ficar muito caro de se manter. Foi aí que começou a se pensar em outras maneiras, em outros paradigmas, como eles gostam de dizer. E a orientação a objeto foi um deles. A orientação a objeto nada mais é do que uma tentativa, vamos dizer assim, de melhorar uma abstração que eu já tinha. Então tem uma quotation, eu esqueço às vezes o nome em inglês, às vezes esqueço em inglês, às vezes em português. A citação do Bruce Eckel, do aquele famoso livro Thinking Java. Ele diz o seguinte, que a complexidade dos programas que você está fazendo é diretamente relacionada à abstração usada. Ou seja, o tipo de abstração que você vai usar é o tipo de complicação que você vai ter dentro do seu código. Em outras maneiras, se você decidir usar uma abstração que não é a melhor, o seu código será mais complicado. Ou seja, você está adicionando complicações a mais dentro do seu código. Por exemplo, os programadores assembler. Eles passam a maior parte do tempo, às vezes, tentando entender os bits e bytes, os operadores dentro da programação e não necessariamente do problema em si. Por isso que você tem linguagens que são melhores para resolver uma ou outra coisa. Não estou querendo dizer que você vai fazer um driver em ABAP, não é isso. Nem o ABAP nem foi feito para isso. Mas o que eu quero dizer é que quando você programa em Assembler, você está muito mais... A abstração é tão fraca, ela é tão pobre que você tem que ficar muitas vezes pensando muito mais na como a máquina vai trabalhar do que necessariamente no seu problema. Você tem uma boa abstração, vamos pensar assim, você tem uma maneira de representar dentro do seu software algo que é facilmente entendível, tá? Então, aquela velha máxima, quando você está programando, uma boa prática é nunca programar para você, mas sim programar para o seu eu para daqui um mês ou daqui um ano. Programa como se a pessoa que fosse dar manutenção no teu código fosse um maníaco assassino que sabe onde você mora. Algumas pessoas dizem, então a abstração é boa para facilitar a comunicação. Quando você pega lá os livros de UML, que é até um dos motivos que eu não sou muito fã de UML, eu já fui bastante, quem teve aula comigo eu falava bem horrores, hoje eu já sou um pouco mais cético com relação ao UML. Eles falavam assim,
A OML facilita a comunicação entre analistas e usuários, entre analistas e programadores, tá? E no mundo real isso daí acaba não acontecendo, então a OML servia mais para você criar um monte de documentações muito lindas que no final das contas, para variar, os programadores não usavam. Ele vai direto para o código, então vamos fazer o código falar por ele mesmo. Então uma boa abstração, eu creio que seja mais para você conseguir fazer um código que seja melhor entendível por outros programadores. Ponto final. E é nesse universo de crise do software, de complexidade, que nasceu a orientação objeto. A orientação objeto é relativamente antiga, ela não nasceu com a ABAP Objects, nem com Java, nem com C Sharp, nem com C++. Ela nasceu faz um bom tempo. E por que ela não apareceu antes? Porque a gente não tinha computador suficiente para conseguir rodar os programas. Afinal de contas, você tem uma abstração. Quanto maior a sua abstração, mais longe você está do computador, mais traduções internas de compilador, de processamento de linguagem são necessárias. Então hoje a gente já não tem mais esse problema. A orientação a objeto apareceu como um messias para resolver todos os problemas de software, e a gente sabe que não é bem isso. O desenvolvimento de software hoje passa por uma série de outros problemáticas, que não necessariamente a abstração é a única em si. A orientação a objeto vamos dizer assim, é mais aceita, pelo menos no mundo ABAP. Tá? Ela ainda briga bastante com a procedural, já vou falar disso daqui a pouquinho, mas você poderia ter outras maneiras de programar. Você pode falar, mas e a programação funcional? Tudo bem, o ABAP não é uma linguagem funcional, então aplicar conceitos de programação funcional dentro do ABAP eu não enxergo como uma coisa viável, eu não enxergo nem se é possível tecnicamente. Tá? Mas hoje a orientação objeto é o paradigma de fato dentro do ABAP. Então, aprender a orientação objeto e como isso daí funciona é vital se você quiser ser programador ABAP. Você decidiu então usar a programação orientada a objetos em ABAP. Tá? Então vamos começar com o básico, classes e objetos. Tá? Primeiro de tudo, o ABAP é uma linguagem híbrida. Então você costuma ter, por exemplo, tem linguagens que tudo são objetos. Tá? Então, por exemplo, Java, o pessoal costuma dizer, tudo é um objeto. Okay? Em Ruby, tudo é um objeto. Em ABAP, não necessariamente. E o pior, você pode misturar a programação procedural com o orientado a objeto no mesmo programa, sem problema nenhum, que o interpretador vai saber. Salvo algumas coisas, por exemplo, alguns comandos que dentro da orientação a objeto eles não permitem, dentro de um contexto orientado a objeto, dentro de métodos, por exemplo, você não pode criar, por exemplo, você não pode usar tabelas com headerline. Quem é que usa tabelas com headerline hoje? Vamos lá então, vamos ver o que é um objeto. Lembra-se, a gente está falando de orientação a objeto. Então, quando você pensa em objetos, você já logo pensa, classes, vamos criar aqui um diagrama de classes. Se você está programando objetos, pensem em objetos. Tá? Às vezes você pensando em classes, é que você pode cair facilmente naquela cagada de falar assim, ei, você está criando classes seriam como se fossem function models e os seus métodos como funções ou procedures. Né? Ou seja, você acaba caindo em uma programação procedural simplesmente usando a sintaxe do ABAP Object, sintaxe orientada a objeto. Vamos lá, o que são objetos? Atenção, hein? Objetos são, aqui ó, tá escrito estado mais funções. Já consigo ver aí uma galera aí já se contorcendo. Não, vamos corrigir isso daí. Quando você coloca estados e funções, não necessariamente você está querendo mostrar o que são os objetos. Objetos são estados mais comportamento. Então, sempre que você estiver programando orientado a objeto e estiver criando um objeto, pensando num objeto na sua abstração, você fala, puxa, será que isso daqui eu estou representando estado e comportamento? Obviamente, você podia falar estado. O que é o estado? Por exemplo, são os atributos. Né? Então, você tem, sei lá, um carro, o famoso exemplo do carro. Você tem... Quais são os atributos do carro? Cor, placa, tipo de motor, fabricante, os velhos clássicos de sempre. E aí no comportamento você tem aceleração, freio e todo o comportamento esperado de um carro. O grande barato da orientação objeto, ou o grande pulo do gato da orientação objeto, é descobrir quais são os objetos que você vai representar dentro do seu programa.
Legal, você olha lá um problema e você vai representar tudo dentro do seu código. Será que você precisa tudo mesmo? E aí que entra a sacada. O quanto saber que eu devo fazer? O quanto saber que eu tenho que abstrair? E a resposta é essa. Não tem uma fórmula mágica. O que tem é, vai lá e tenta. É tentativa e erro. É assim que funciona, é por tentativa e erro. Não adianta você ir lá e ficar dando murro em ponta de faca. Não tem uma regra de ouro, não tem um curso onde você vai aprender. Você vai lá e vai tentar. Vai tentar quando? No seu programa que você cria no seu dia a dia. Afinal de contas, se você tiver que fazer um programa agora, use, tá bom? Use orientação objeto. A sua modelagem vai ficar uma porcaria, mas posso te garantir que a segunda vai ser melhor que a primeira, que vai ser melhor que a segunda, e tá bom. Mas e a classe, tá? Porque eu não crio objetos inicialmente, eu preciso criar uma classe. Isso explica muito, eu adoro esses exemplos de orientação objeto. A orientação objeto é bem gostoso de explicar no comecinho, porque parece a coisa mais fácil do mundo. Afinal de contas, tudo que você tem no mundo real, você tem no mundo do programa, no mundo abstrato. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, pensa numa casa. Quando você tem uma casa, por exemplo, você tem a planta. Que a planta fala para o construtor, ei, amigo, olha só que palavra que eu usei sem querer, hein? A planta fala para o construtor. Ela guia o construtor lá para fazer a casa. Então a casa vai ser de um formato, vai ter um estilo, vai ter um comportamento, uma porta, duas, sei lá. O construtor, pelo menos ele deveria seguir. Vamos idealizar aqui. O construtor vai fazer a casa de acordo com a planta. A planta, então, diz como a casa tem que ser. A planta nada mais é do que a classe. A classe que você estiver programando é a sua forma. É dali que vai sair o quê? Os objetos. Eu posso dizer que planta é igual a minha classe. E a minha casa feita seria o meu objeto. Ok? É por isso que orientação objeto se diz orientação objeto, não orientação classe. Porque você não mora na planta, você mora na casa. Entendeu a diferença? E aí você vai pensar nesses objetos. Os objetos no mundo real não estão totalmente isolados. Eles trocam informações entre si. Eles trocam o quê? Mensagens entre si. Por exemplo, ali atrás, ó, tá vendo aqui? Se eu chegar lá nessa porta e não mandar mensagem para ela, que é puxar a maçaneta ou abrir a porta, destrancar, o que eu vou fazer? Eu vou dar de encontro com ela. Que na verdade também é uma outra mensagem, que é a mensagem: se o tapado não abrir a porta, bata na cara dele. Qual é a mensagem? Você vai lá e abre. Então o objeto Furlan, o objeto ser humano, Furlan, ser humaninho, tentando abrir a porta. E a resposta dela: abra a porta para o magnânimo Furlan. Então tem sempre um objeto mandando mensagem para outro e esperando uma resposta. Esse é o clássico de orientação a objeto. Essa é a explicação mais abrangente possível. Mas o que é legal da orientação a objeto é você ter classes que são de responsabilidades bem limitadas. Tá? Então uma classe representa alguma coisa do mundo real, mas tentar fazer com que essas classes sejam pequenas. Tá? E aí entra um conceito bem interessante, que são as visibilidades dos componentes dentro de uma classe. Dentro dos objetos, a gente já viu que eu vou ter métodos que representam o seu comportamento e atributos que representam o estado daquele objeto. Levando em consideração a orientação, vamos dizer assim, tecnicamente pura, qualquer um pode mudar o estado de um objeto. Idealmente, ou seja, de acordo com as boas normas da orientação a objeto, você precisa proteger o estado daquele objeto. Então, por exemplo, você tem uma nota fiscal, por exemplo, um objeto nota fiscal, e você quer cancelar. Então você não vai criar um método, por exemplo, que é, vamos chamar assim, você tem um atributo que é cancelado, ou está cancelado, ou is cancelled. E aí você cria um método que vai lá e fala set is cancelled. E aí você, quem estiver chamando, vai lá e passa, olha, is cancelled é igual a true. Você pode fazer tecnicamente, não tem problema nenhum, mas na orientação a objeto isso não é legal, porque você está jogando a responsabilidade dessa classe
da responsabilidade de controlar o estado desse objeto para quem está chamando, para o cliente, para o usuário dessa classe. Isso está errado. E se ele passar algum outro valor? Se ele passar o valor correto, ou cancelado, ou parcialmente cancelado, entendeu? Você começa a colocar coisas que o usuário precisa entender como chama. Para isso que tem um conceito bem interessante de encapsulamento, onde você vai proteger o estado do objeto dentro de atributos que somente a própria classe ou o próprio objeto pode alterar. Tá? Esse conceito de encapsulamento é uma das regras de ouro da orientação a objeto. Por isso que eu uso no meu dia a dia, por exemplo, todos os atributos privados. E aí todos os atributos precisam ter um método que alteram. E são esses métodos que serão públicos e vão permitir que o usuário dessa classe utilize. Isso é legal porque você começa a esconder a implementação. Você não precisa, quem está usando aquela classe não precisa saber como funciona aquela classe por dentro. Então isso nasce um conceito que é o Design by Contract, ou seja, o projeto por contrato. O usuário que está usando aquela classe ou aquele objeto, ele sabe qual é o retorno esperado. Não importa o que está lá dentro. Ele sabe que, não importa também quantas vezes aquela implementação mudou. Ele sabe que ele vai mandar a mensagem A e vai retornar, e vai receber um retorno B daquele objeto. Ponto final. Isso daí é um conceito bem interessante que foi criado por Bertrand Meyer, acho que é esse o nome dele. E ele que criou esse conceito. É legal porque é bem interessante e bem intuitivo você seguir o Design by Contract. Além de ser intuitivo, ele favorece muito o reuso, porque afinal de contas, o serviço provido por aquele método, por aquele objeto em si, nunca vai mudar. Que vai mudar a implementação, tudo bem, isso não tem problema. Mas você sabe, quem está usando aquela classe sabe que aquele método, aquela classe, aquele serviço será sempre o mesmo. Então, em teoria, isso daí seria as fundações para eu criar o reuso. Eu vou abordar isso daí muito mais nos próximos vídeos, tá? Onde eu vou falar sobre componentização, reutilização e eu vou entrar em mais detalhes com relação à visibilidade. Mas basicamente os componentes dentro de uma classe, para você já ir guardando, eles podem ser públicos ou privados. É a primeira vez que eu estou falando sobre nesses termos de públicos e privados, onde público qualquer usuário externo na classe pode acessar e aqueles componentes que são privados, ou por exemplo, estados ou métodos que são privados, somente podem ser acessados de dentro da classe. Mas fica tranquilo porque isso eu vou abordar com mais detalhes quando a gente começar a ver a sintaxe de criação de classe. Nesse vídeo eu estou tentando manter ele bem conceitual, então você pode perceber que eu não estou entrando em código, nem muito menos em um ML. Estou querendo mostrar para vocês alguns principais conceitos. Eu vou voltar todos neles em vídeos futuros. Inclusive há outros conceitos que eu gostaria de conversar com vocês antes de partir para o código ou partir para se aprofundar nele. Vamos ver, por exemplo, reuso. Reuso é o grande barato da orientação objeto. É o santo graal da orientação objeto. Você consegue ter uma aproximação do mundo real. Você tem, por exemplo, reutilização de código em nível que você nunca antes imaginado. Ou seja, você teria economia em grande escala de escrita de código. Vamos ver, por exemplo, você pega esse carrinho aqui. Legal? Ele é feito de Lego. Em teoria, várias peças aqui, ó, você pode perceber. São peças normais, são peças que você utiliza para montar outras coisas. Os meus filhos aqui têm os Legos, então eu tenho centenas dessas pecinhas aí jogadas por aí pela casa que faziam parte de outros componentes, que eu posso ir lá e criar outras coisas. Eu poderia também advogar que, então o procedural também tem reutilização, afinal de contas eu posso reutilizar uma subrotina ou um perform em vários lugares. É verdade, mas a reutilização que eu estou falando aqui é num outro nível. É você utilizar classes em diversos programas. Você também pode me dizer que pode usar function models, mas a gente está voltando para o ponto da abstração. O problema aqui é a abstração e não necessariamente uma função que simplesmente valida um CPF, um CNPJ. A herança, que é outro conceito importantíssimo da orientação a objeto.
A herança serve basicamente para duas coisas. Primeiro, a herança é um lugar onde eu vou colocar abstrações que eu não quero se repetir dentro do meu modelo. Eu não quero repetir, por exemplo, coisas dentro do meu modelo que são ideias, que são abstrações dentro do meu modelo. E por consequência, o código também não será repetido. Segundo, você tem a possibilidade de estender a funcionalidade do seu sistema sem mexer com aquilo que já está implementado. A gente vai mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver falando, por exemplo, de polimorfismo com herança, vai ser espetacular. Vou mostrar um exemplo para vocês, eu tenho certeza que se você não sabe o que é polimorfismo, eu tenho certeza que com esse exemplo que você vai saber. Então, herança, pensa assim na herança, vamos pensar como a classe que uma classe mais genérica, um objeto mais genérico. Por exemplo, vamos pensar assim, cachorro. Você tem o objeto cachorro, mas você tem a especialização dele que poderiam ser as raças. Chihuahua, Pitbull, Doberman, whatever. Então, você teria também, pode ser que você queira subir a sua classe, que seja igual a classificação de biologia, tá? Eu não sou perito em biologia, não manjo nada de biologia, eu quase tomei pau em biologia várias vezes. Mas eu lembro da classificação lá em ecologia, onde você tinha reino, filo, classe, espécie. É uma maneira de você pensar também no princípio de herança. Então, por exemplo, Chihuahua, Doberman, Pitbull, eles fazem parte do que? Eles são um tipo de cachorro. Legal? O cachorro, ele é um tipo do quê? O cachorro, o que ele é? Ele é um mamífero, tá? Eu sei que eu tô pulando, acho que tem outras classificações aí no meio. Qual outro mamífero? Por exemplo, o gato. O gato é diferente do cachorro, tá? Então, mas ele herda o quê? Características dos mamíferos. Então, imagina assim, que eu tô criando o gato, cachorro, e eu não tenho que pensar nas características dos mamíferos de maneira separada. Assim, eu coloco tudo que é característica de mamífero numa classe mamíferos e gato e cachorro herdando dessa classe. A gente vai entrar com mais detalhes quando a gente estiver falando sobre heranças, tá? Mas acho que o princípio ficou bem claro, vocês começam a entender como herança é importante dentro da orientação a objeto. Polimorfismo. Polimorfismo é uma das coisas que eu devo ter lido uns 400 mil livros sobre polimorfismo e nunca entendi. Eu fui entender quando eu precisei aprender para dar aula, e aí na apostila da SAP, veja só você, tinha um exemplo que me fez dar o clique de como aquilo ali funciona. Polimorfismo, meu Deus do céu, eu devo ter lido uns 400 livros sobre polimorfismo e nunca aprendi. Né? Sempre dá aqueles exemplos dos formatos, né? Quadrado, círculo, retângulo, né? E para mim aquilo ali não fazia sentido nenhum. E olha só, veja só você, fui aprender quando eu fui dar aula de polimorfismo com o exemplo da SAP. Tá? Pode ser que a água bateu na bunda e eu tinha que ensinar aquilo ali, eu tinha que aprender. Mas o exemplo que a SAP usa na apostila, não sei se ela usa ainda, mas que tinha na apostila dela e tinha na apostila da aula que eu dava, era muito interessante. Imagina você que eu tenho vários tipos de conta. Conta corrente e conta poupança, para simplificar. Essas duas contas, que elas faziam? Elas herdavam de uma classe abstrata conta. Legal? Não existia um objeto simplesmente conta, somente objetos conta corrente e conta poupança. E quando você tinha que retornar o saldo daquela conta, por exemplo, o saldo para a conta corrente era uma maneira de calcular e o saldo da conta poupança era uma outra maneira de calcular. Então imagina só se eu tivesse uma lista de conta correntes, eu ia ter que saber qual é o tipo delas, colocar um if ali, se for conta corrente, chama essa rotina, se for conta poupança, chama essa outra rotina. Mas aí vem o polimorfismo. Imagina uma lista de contas, e aí eu só chamo e falo, ei conta, me retorna o saldo. E aí de acordo com o tipo de objeto, ele executa o método correto ou não. É mágica? Não é. Tecnologia é polimorfismo. A gente vai ver isso também no exemplo no vídeo sobre polimorfismo. Chegamos ao final desse vídeo. Quero deixar aqui algumas dicas de leituras para vocês. Primeira dica de leitura, o nosso livro do James Wood, legal? Que é o livro que eu estou seguindo aqui.
Outra dica são os diversos posts, blogs da SCN. Aproveita agora que a SCN mudou de carinha, vai lá e dá uma investigada até você começa a ficar familiarizado com o novo layout. Procura, tem um monte de posts de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo de explicação. Legal? Se você realmente tem interesse de entender ou então está ainda obscuro, vai lá procurar. É isso que eu fiz. Eu li praticamente todos os livros, tudo que eu podia sobre orientação a objeto, porque aquilo não me fazia sentido, tá? Uma hora vai fazer sentido. Força aí a barra que o seu cérebro uma hora vai entrar. O Érico Carvalho, tá? Ele tem uma série bem legal, ele está no meio de uma série bem legal onde ele está explicando os conceitos reais de orientação a objeto. Inclusive, olha só, muito tempo eu me achava que sabia orientação a objeto, até que ele veio com o conceito do Solid, do Robert Martin, do Uncle Bob, do tio Bob. E aí eu percebi que eu não sabia Solid, eu nunca tinha ouvido falar de Solid na minha vida. Vai lá porque ele fala e ele explica cada um das letras. Solid não quer dizer que é um termo, mas sim uma série de letras que formam aí um anagrama Solid, né? Nada mais é do que um conceito com vários outros, composto por vários outros conceitos. Ele está postando um texto para cada um deles, vai lá, vale a pena, parece difícil, mas eu falei, investe tempo. Investe porque você vai aprender, eu tenho certeza. Legal? No ABAP 101 também tem um monte de posts com relação à orientação a objeto. Pode ir lá, procura lá na categoria ABAP Objects, que você vai achar também um monte de posts sobre orientação a objetos. Legal? Orientação a objeto, não tem jeito, galera. Vocês precisam usar, vocês precisam ter experiência. Você sentir como que os problemas que são abordados aqui podem ser resolvidos com orientação a objeto, nada melhor do que você usando orientação a objeto e não apenas ouvindo meus vídeos e lendo aquilo que eu estou falando para vocês. Tá? Essa é a dica mestre de orientação a objeto. Faça. Então agora, se por exemplo, você está voltando do almoço, ou está começando o dia, ou terminou o dia e olhou para trás e falou, caramba, eu criei um monte de performs aqui, um monte de forms dentro do meu código, eu criei um monte de funções, será que essas funções não poderiam ser classes? Vá lá e reescreva essas classes. Faça aí uma refatoração e faça ela orientada a objeto, tá? Eu posso te garantir que vai ficar uma porcaria, mas pelo menos vai ficar uma porcaria melhor do que estava antes. E depois, se você refatorar, vai ficar também uma porcaria, mas vai ficar uma porcaria um pouquinho melhor do que a porcaria que você fez antes. E é assim que a orientação a objeto funciona. Você vai melhorando a cada vez que você vai experimentando mais. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, onde finalmente eu vou começar a codificar em ABAP orientado a objetos. Tá bom? Um abraço, até mais.